Bora pra nossa análise do terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Sempre indo e vindo, não é mesmo? E eu tenho que limpar a bagunça depois. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Antes de eu começar a falar sobre ele, tenho que avisar que tem spoilers do episódio que já está no Max, então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, depois volta pro vídeo, porque aqui eu vou explicar todos os mínimos detalhes. De tudo isso, esse episódio começa com uma alteração na abertura. Vocês lembram que eu tinha dito, tanto no vídeo explicando a abertura completa, quanto nos vídeos de análise, que essa abertura, assim como todas as aberturas desde Game of Thrones, ela ia sendo atualizada, né, digamos assim, conforme as coisas fossem acontecendo, e aqui nós temos a primeira atualização. Entre o episódio 1 e 2 de House of the Dragon não muda nada, mas aqui, neste terceiro, já muda. No final nós temos o Jaehaerys morto, né, o bebezinho ali com o pescoço costurado, e os caçadores de rato também enforcados em Porto Real. Essa tapeçaria continua contando a história dos Targaryen, a história agora das ações que estão movendo essa guerra. Então, para todos os efeitos, aparentemente, né, nós teremos esses três atos como alguns dos pontos iniciais da guerra. A abertura já mostrava desde o início da temporada o Aemond matando o Lucerys no céu, né, a Vhagar matando o Arrax, e agora foram adicionados esses dois pontos, a morte do Jaehaerys e também dos caçadores de ratos. E nós começamos esse episódio com uma guerra que simboliza muito da situação que a gente está vendo aqui, que é aquela interminável guerra entre os Bracken e os Blackwood. Os Blackwood aqui apoiadores da Rhaenyra, enquanto os Bracken, eles são apoiadores dos verdes. Essas são as mesmas casas que a gente viu lá na primeira temporada, em um dos episódios onde a Rhaenyra, ainda interpretada pela Emilia Alcock, estava procurando um marido, né? Então tinha lá diversos lords que iam se apresentar para casar com ela, e um menininho começou a tretar com um cara mais velho que provocou ele, e o menininho acaba matando esse cara mais velho. Aquele menininho era um Blackwood, e o cara que ele matou era um Bracken. Então essas famílias, elas continuam nessa guerra interminável. Que depois, mais pra frente no episódio, eles falam que nessa treta dos Bracken e dos Blackwood aqui do começo do episódio, que virou uma grande guerra entre as duas casas, a gente viu todos os mortos ali depois, morreu o Lord Samuel Blackwood, que é quem comandava a casa. Não é o moleque do começo do episódio, o moleque era o herdeiro dele, então agora esse moleque, eu já vou falar dele daqui a pouco, é quem comanda os Blackwood. O Lord Samuel Blackwood provavelmente era o menininho da primeira temporada, aquele menininho ali que queria casar com a Rhaenyra e que ganhou a luta contra o mais velho. No IMDb ele está acreditado como William Blackwood. Eu não me lembro se eles deram de fato um nome pra ele, então eles só falavam dele como o Blackwood ali, que era o herdeiro e queria casar com a Rhaenyra. Então, provavelmente esse molequinho é o pai do moleque desse episódio aqui e acabou morrendo. Lembrando que naquela época a Rhaenyra ainda era muito novinha, já tinha mudado de atriz, então aquele molequinho também já estava bem mais velho na idade de ter um filho, então provavelmente ele é o Lorde que morreu. E o moleque do começo do episódio agora é quem comanda a casa Blackwood, aquele que defendeu a Rhaenyra com unhas e dentes, provocando os Bracken com aquela cara de maluco. Ele é ninguém mais, ninguém menos que Bendicott Blackwood. Uma pessoa que terá um importante papel aí nessa dança dos dragões, uma pessoa que matará muitos verdes, tá bom? E ele é só um moleque, mas ele é um moleque que quando pega a espada ele fica insano e vocês adorarão ele no futuro da série. E que nós temos uma conversa interessante da Rhaenys com a Rhaenyra, por isso que eu acho que a Rhaenys ela que deveria ser a mão da Rhaenyra. Aparentemente é o Daemon pelo lugar que ele ocupa na mesa ali do pequeno conselho da Rhaenyra, mas eu acredito que deveria ser a Rhaenys. Eu até procurei o broche de mão ali na roupa da Rhaenys, não achei, então não é ela. Mas a Rhaenys está falando com a Rhaenyra e ela fala que vai chegar uma hora na história que os motivos do início da guerra vão se perder, as pessoas não vão nem lembrar por que começou. E a Rhaenyra fala, começou porque eles usurparam o meu trono. Aí a Rhaenys fala, mas, pô, isso aí, você tá falando isso agora, beleza, a gente aqui sabe. Mas e pro futuro, né? E pra história, como vai ficar? Daqui a pouco a treta vai ser tanta que ninguém vai lembrar. Pode ter sido começado por quê? Pelo Lucerys arrancando o olho do Aemond, lá ainda quando eram os atores pequenininhos interpretando os meninos. Ou quando o Aemond matou o Lucerys. Ou quando o Jaehaerys foi morto, ou quando tentaram assassinar a rainha Rhaenyra. Então, a guerra ela vai tomando essas proporções e aí chega um momento que a gente nem lembra por que a treta começou de fato. E isso é exatamente o que acontece com os Bracken e os Blackwood. Quando é citada essa guerra dos Bracken e dos Blackwood aqui no conselho do Aegon, eles até falam, por que essas casas se odeiam tanto? E ninguém sabe responder, porque realmente os motivos se perderam. Então, essa rivalidade dessa família serve também para simbolizar os lados dos verdes e dos negros. Essa guerra vai tomar proporções tão imensas, vai ser tão devastadora para a casa Targaryen como um todo, que o motivo dela ter começado vai ser meio que irrelevante.
sabe? E é isso que a Rhaenys está tentando falar com a Rhaenyra, e ela fala pra Rhaenyra, vá procurar a Alicent. Eu tava com muito medo dessa conversa, mas ela trouxe aqui um desdobramento maravilhoso, a gente chega nisso daqui a pouco. Do Aegon a gente tem algumas coisas pra falar. Primeiro, o Criston Cole de mão completamente perdido. As pessoas ficam esperando o mão se posicionar, porque quando o rei faz uma pergunta, o primeiro a responder deve ser o mão, que é a pessoa próxima a ele. O termo de mão o cara é a mão direita do rei, né? Então ele está ali pra fazer isso, tanto que ele senta na mão direita do rei ali. Então ele tá ali pra ser o cara de confiança, ele que quando o rei não tá, vai assumir todas as responsabilidades. E o Criston Cole não sabe o que ele tá fazendo ali. Então ele chega atrasado, os caras estão esperando uma resposta dele, ele não dá, e aí outras pessoas ali do conselho têm que tomar essa frente, né? E aí quando são os momentos de batalha, aí sim o Criston Cole ele é bastante objetivo. Por isso que o cargo para ele realmente deveria ser o de Lorde Comandante da Guarda Real, mas não o de mão do rei. E esse conselho ele tem algumas coisas aqui interessantes acontecendo. A primeira delas é que o Aegon quer Harrenhal, que é o lugar que o Daemon foi, que é um lugar extremamente estratégico, como o próprio Daemon fala. Primeiro que é um castelo gigantesco, então cabe muita gente lá. Segundo que é um ponto também estratégico em Riverlands. E terceiro, que tem realmente muitas espadas naquela região. Espadas que, como o próprio Castelão disse, estão divididas, né? Mas você tendo o Harrenhal para posicionar os seus exércitos também já é uma grande vantagem. Então os dois lados querem isso. O Criston Cole fala de Harrenhal e o Aegon fala, você precisa de um dragão, mas a Vhagar tem que ficar aqui. Então eu vou com Sunfyre. Mas o Criston Cole fala que quer ir silencioso, quer ir com pouca gente, e ele nem imagina que o Daemon tá lá, nem nada do tipo. E ele fala que um dragão nesse momento não é necessário. Uma outra coisa interessante é que eles estão falando aqui de outras forças dos verdes, e eles falam também de Old Town, né, da Casa Hightower. Eles citam o dragão do Daeron. Isso mata de vez aquele papinho que tinha gente viajando, tá? Gente viajando no Twitter falando, não mostraram o Daeron ainda porque vão falar que ele é filho da Alicent com o Criston Cole, por isso que mandaram ele para longe. A Alicent não traiu o Viserys, tá bom, gente? Ela começou a ter caso com o Criston Cole depois que o Viserys morreu. Então esse ponto da Alicent aí não foi mudado, ela não tem filhos bastardos, ela teve os filhos do Viserys, pronto, acabou. O Daeron é um Targaryen, ele tem um dragão, o dragão dele, a rainha Azul Tessarion, foi citado aqui nesse episódio também. E ainda naquela conversa da Rhaenys com a Rhaenyra, uma coisa interessante é que ela fala, o Otto Hightower nunca faria isso, de mandar um membro da Guarda Real ir matar a rainha Rhaenyra no quarto dela. Então a Rhaenys, ela sabe muito bem como funciona a cabeça do Otto, da Alicent, também sabe como funciona a cabeça de homens esquentadinhos, né? Então ela sabe muito bem que o Daemon nunca trairia a Rhaenyra. Quando o Corlys pergunta isso lá quando eles estão na cama conversando, ela fala, não, isso ele não vai fazer, ele não quer um trono pra ele, nem nada do tipo. Ela consegue ter uma visão nítida de todas as pessoas ali, as que ela conhece e sabe como agiriam, e as que ela não conhece, mas conhece o tipo. Então ela sabe o que o Aegon é capaz de fazer, ela sabe o que o Aemond é capaz de fazer, ela sabe o que o Daemon é capaz de fazer. E aí no conselho da Rhaenyra a gente tem também isso de novo, a Rhaenys interferindo de uma forma conclusiva, fria e calculista. Por quê? Porque o conselho da Rhaenyra tá de novo querendo guerra, um conselho cheio de homens, inclusive eles sugerem a Rhaenyra que ela se afaste para ficar protegida, né? Por quê? Porque eles querem a guerra, então eles querem eles mesmo mexer os peões, e sem o Daemon ali fica muito mais difícil de fazer isso. A Rhaenyra, ela para com essas ideias deles, né? Ela posiciona ali, mas ainda falta um pouco de voz, de pulso firme ali para ela, mas ela tá meio que sentindo tudo isso, né? Ela tá sendo vista como frágil por eles, mas ela tá conseguindo se manter. E aí quando ela sai, depois dessa situação toda, deles sugerindo que ela saia um pouco para eles resolverem, deles querendo mandar dragão logo, o cara fala, né, uma espada não tem serventia nenhuma se ela tiver guardada, é o que ele tá falando, que tem que usar o dragão, se você tem dragão você usa, né? E aí quando a Rhaenys está levantando junto com a Rhaenyra, ela não sai de perto da Rhaenyra, ela que tá mantendo a Rhaenyra firme, né? Ela fala, a rainha usa a coroa do meu avô Jaehaerys, que foi o melhor rei Targaryen que o Westeros já teve, até mesmo melhor que Aegon o Conquistador, e ela não mentiu, tá bom? O Jaehaerys, ele teve o reinado mais longo e mais pacífico de todos os reis Targaryen, e ele não pegou um reinadinho bonitinho, ele pegou o reinado do Maegor o Cruel, que foi o pior rei de todos, ele deixou uma zona e o Jaehaerys consertou tudo, arrumou tudo e teve um longo reinado. Então assim, o Aegon Conquistador, ele é o Targaryen mais importante, não pelo reinado dele, mas pela conquista. Fala de Jaehaerys o Conciliador como o melhor rei de todos, ele é mesmo, porque ele arrumou toda a bagunça que o Maegor tinha deixado, e ele conseguiu ter um reinado longo, duradouro e pacífico, um reinado que ele passou pro Viserys dessa forma, e o Viserys em certa parte conseguiu manter. Eu tenho meus problemas com o Viserys porque eu acho que faltou pulso firme para ele garantir a Rhaenyra como sucessora dele. Se ele tivesse garantido, não estava acontecendo nada disso.
né? Mas em termos do povo, de manter o legado do Jaehaerys, o Viserys conseguiu. Tanto que aquela coroa é uma coroa que simboliza realmente isso, né? Um lado mais pacificador, um lado mais conciliador. Enquanto o Aegon usa a coroa do primeiro Aegon, do Conquistador, uma coroa mais de guerra mesmo, de confronto e de combate. E aí nós chegamos aqui de novo em Pedra do Dragão, então o episódio fica voltando, né? De Porto Real para Pedra do Dragão, de Aegon para Rhaenyra, toda hora, e é bem legal também essa dinâmica, porque mostra que os dois lados estão muito movimentados, os dois lados estão correndo com tudo, e estão com medo de um ataque antecipado do outro. Então enquanto o Aegon tá temendo o ataque da Rhaenyra, a Rhaenyra tá temendo o ataque do Aegon, e por isso que fica nesse frenesi. E aqui nós temos os dois mestres dos sussurros agora oficializados em seus cargos. Eles já estavam fazendo isso de uma forma meio indireta e agora eles são oficializados. Em Pedra do Dragão, a Mysaria diz que quer ficar, né, porque a Rhaenyra foi de confiança, agiu da forma correta com ela, e porque ela quer se vingar dos Hightower e prefere também ter uma pessoa como a Rhaenyra no posto, porque ela sabe o que os plebeus de Porto Real sofrem, e ela prefere uma rainha conciliadora do que um rei explosivo sentado no trono. Então ela pede um lugar na corte da Rhaenyra e ela se torna assim a mestre dos sussurros da Rhaenyra, porque ela sabe os segredos de Porto Real. Enquanto isso, o Aegon fala: o meu pai nunca quis um mestre dos sussurros, mas eu preciso de um, e eu ficaria muito honrado se fosse você, Sr. Larys Strong. Então o Pé Torto virou, de fato, ele já era, né? Já trazia todos os burburinhos ali pro Aegon, mas agora ele foi nomeado como mestre dos sussurros do Aegon, o que dá também a ele um lugar no Pequeno Conselho. O Varys, por exemplo, era mestre dos sussurros da Daenerys e ele tinha um lugar no Pequeno Conselho dela. Então agora o Larys também terá essa cadeira para se sentar, enquanto a Mysaria também vai participar mais ativamente de todas essas situações. Enquanto a Rhaenyra conversa com a Mysaria, nós temos um dragão furioso voando. Eu achei que poderia ser a Syrax também, meio que contrariada, preocupada com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra tinha acabado de sofrer uma tentativa de assassinato, mas a Rhaenyra fala que é o Sea Smoke, o Fumaresia, o dragão do Laenor. Ele está inquieto. Mais pra frente no episódio, a Rhaenyra fala com a Alicent, fala: meus dragões estão inquietos porque eles estão cheirando a guerra, eles estão sentindo o cheiro da guerra, eles querem lutar. Mas, no caso do Sea Smoke, eu acho que é uma coisa aqui, que é a série meio que silenciosamente resolvendo um probleminha. Pra quem já leu os livros, sabe do que eu tô falando. Pra quem não leu, eu não vou dar spoiler nenhum, né? Mas basicamente, quando eles mostram na primeira temporada da série que o Laenor não morreu, mas na verdade ele forjou a morte dele, eles abrem um probleminha pro futuro, né? Porque um dragão Targaryen não aceita um outro montador enquanto o montador dele tá vivo. E eles têm uma conexão tão forte que o Sea Smoke sabe que o Laenor não morreu, né? É uma conexão de sentimento. Quem não lembra, a Rhaenyra tava parindo, né, lá no final da primeira temporada, o bebê que nasceu na Timorto, a Visenya, e a Syrax estava sentindo a dor do parto da Rhaenyra, elas não estavam perto uma da outra, né, ela estava sentindo isso. Então eles têm uma conexão tão forte que sim, o Sea Smoke provavelmente sabe que o Laenor não morreu naquele momento onde ele forja a morte dele. O que me leva a pensar que o Sea Smoke irritadiço por conta disso tudo, nesse momento que a gente viu nesse episódio, significa que lá em Essos, fazendo alguma merda, participando de alguma briga, de alguma guerra, de alguma tretinha picuinha, o Laenor acabou morrendo. Acho que é assim que eles vão resolver. Ó, a Rhaenyra não matou o Laenor, o Daemon não matou o Laenor, ele foi pra Essos viver a vida aventureira que ele sempre quis, do lado do Sir Corlys lá, né? E aí lá ele acabou morrendo. Sabe, eu acho que o Sea Smoke tá tão irritado assim, tá voando toda hora. No episódio anterior, o Adam vê ele, agora a Rhaenyra vê ele lá gritando. A Mysaria fala: os dragões são sempre assim. Aí ela fala: não tô entendendo porque o Sea Smoke tá assim. Então eu acredito que é isso. Anos depois dele ter forjado a morte dele, só agora, atualmente, o Laenor acabou morrendo em alguma coisa que a gente nem vai ficar sabendo lá de Essos, tá bom? Acho que é isso. Então agora, teoricamente, o Sea Smoke está aberto a receber um novo montador, porque aparentemente o Laenor morreu fora da tela. A gente nem vai ficar sabendo disso. Eu acho que essa é a solução mais simples que eles poderiam usar para meio que arrumar esse gap que deixa da série pro livro, com a não morte do Laenor no momento em que ele supostamente tinha morrido. E faz sentido também, né? O cara adora ficar entrando em guerra que nem é dele, às vezes. Ele falando pra Rhaenyra: ó, tem uma guerra lá nos degraus, não sei o que, eu vou lá, não sei o que lá. Ela fala: não, você vai ficar aqui. Então, ele pode muito bem ter morrido do nada. E aí nós chegamos com o Daemon em Harrenhal. O Harrenhal é o maior castelo de todos, mas é só ruínas, né? E a gente vê o castelão ali, tio do Lionel Strong, pronto pra se ajoelhar pra quem chegasse, tá bom, gente? Não pensem que ele ama a Rhaenyra de paixão, não. Ele tava ali esperando alguém chegar, porque ele sabia que esse momento chegaria, porque ele tem noção de que o castelo dele é realmente um ponto importante pra essa guerra que se caminha. Então, no momento que o Daemon entra, ele viu que é o Daemon, ele falou: não, esse é do lado da Rhaenyra, eu vou jurar para a Rhaenyra. E quando o Daemon fala do Larys Strong, que é o Pé Torto, o Larys, com a morte do pai dele e do irmão dele, morte que ele mesmo causou,
Ele se tornou o Lord de Harrenhal, mas ele nunca foi pra lá, né? Ele tá preocupado com os problemas da corte. O Simon Strong até fala: a gente sabe que foi o Larys que mandou, que tipo, organizou o assassinato do Lionel e do Harren, então a gente não tem fidelidade nenhuma a ele, né? Provavelmente se fosse alguém do Aegon que chegasse ali, ele falaria: não, mas o Larys é o nosso Lord, então a gente tá com você, né? Mas beleza, é quem nada contra a maré. Tem várias casas que fazem isso em Westeros, elas nunca são lembradas como as principais vencedoras ou derrotadas de uma guerra e continuam nesse ostracismo, mas tem várias que fazem isso. E aí, nesse momento, enquanto estão lá as pessoas de Harrenhal entrando na sala, nós temos uma mulher misteriosa chamada Alice River. Eu não vou falar muito do papel dela aqui na série por enquanto, mas já deu pra perceber que era uma bruxa, né? Era uma bruxa que causa essas visões. Dizem nos livros que ela tinha ali visões de fogo, aquelas visões de Hylor, que é o que a Melisandre tinha em Game of Thrones, né? E as visões dela podem realmente ser de fato vindas dessa religião. E aqui ela dá algumas visões pro Daemon. Nós vemos a Rhaenyra da Emilia Alcock. Eu quase chorei nessa hora porque eu adoro essa Rhaenyra. Foi uma surpresa grata e de uma forma natural, né? Não teve flashback. Eles falaram: a gente não vai fazer flashback não, então elas não vão voltar. Mas eles conseguiram colocar a Emilia Alcock de uma forma natural, como uma visão do Daemon. As coisas que assombram o Daemon. Então, de fato, talvez a morte do Jaehaerys tenha assombrado ele, o bebezinho, né? Não porque ele não quis, porque ele queria. A cara dele ali indica que ele queria. Ele deu as ordens, a gente já falou sobre isso nos outros vídeos. Mas o fato, depois, como eu disse também no podcast, ele só percebeu a merda que ele fez quando o conselho da Rhaenyra começa a falar: ó, a morte do bebê ali foi ruim pra gente, porque a gente vai perder exército. Então deve assombrar o Daemon muito mais pelas consequências da guerra. Então ele vê a Emilia Alcock costurando o bebê, também é aquilo dela falar pra ele: eu tenho que consertar suas lambanças, né? Então aquilo ali é meio que a imagem que ele vê da Rhaenyra consertando a lambança dele, né? Uma visão que a Alice River colocou na cabeça dele. E depois nós temos um momento ápice. Alice Rivers olha pro Daemon e fala: você vai morrer aqui, em Harrenhal, né? Então, assim como a Melisandre virou pra Arya e falou: eu vejo que você vai matar muitos olhos verdes, castanhos e azuis. E a Arya foi lá e depois matou o Rei da Noite, olhos azuis gritantes, né? Então, nós temos essas visões que elas serão cumpridas, mas talvez demorem mais do que a gente imagina. O da Arya, a previsão, o encontro dela com a Melisandre, acho que é na segunda temporada, e essas visões só que se concretizam na última. Então, tem muita coisa pra rolar ainda. A gente sabe que o Daemon vai morrer porque todos os humanos morrem. Pode ser de velhice, pode ser em batalha, mas a gente sabe que vai ser em Harrenhal porque a Alice Rivers acabou de falar e ele se cagou, tá bom? O Daemon, primeiro que a situação dele entrando em Harrenhal com o castelo todo escuro, em ruínas, com um morcego, um monte de coisa, me lembrou uma vibe muito de The Witcher, com o Geralt caçando a estriga. A gente até comentou aqui em casa. E o Matt Smith, do jeito Daemon dele, com esse cabelão branco mesmo de Targaryen, aí daria um ótimo Geralt. Temos de volta a Helaena, agora muito melhor. Nos livros é dito que depois da situação do sangue e queijo, a Helaena não conseguiu mais tomar banho, não conseguiu mais ter contato com os filhos sobreviventes dela ali. Mas aqui ela tá bem, tá de banho tomado, tá com vestido. A gente já falou, né, que a Helaena, ela tem um comportamento sim, que aparenta que ela é neurodivergente e ela lida com as coisas de uma forma muito objetiva, né? Ela fala: eu não quero ver esse povo, eu não conheço esse povo. Ela não queria ver o povo clamando ela como uma rainha, tendo pena da rainha. E aqui ela fala: esse povo não tem que ficar lamentando o meu luto, eles devem sofrer muito mais do que eu, porque ela vê todas as situações de uma forma muito objetiva. Com ela não tem jogo, não tem ladainha, não tem mentirinha, ela vai e fala o que ela tá pensando, né? Então aqui eu senti um alívio de ver a Helaena meio que recuperada, né? Ela brincando com a Jaehaera pra mim foi muito bom, porque nos livros, de novo, eu já expliquei a diferença de sangue e queijo lá, né? Quem morre é o Jaehaerys mesmo, e ela não consegue mais olhar pro Maelor, o bebezinho mais novo que ela tinha escolhido pra morrer. Eu achei que eles iam passar isso pra série, dela não conseguir mais olhar pra Jaehaera por conta da semelhança da Jaehaera com o Jaehaerys. Mas aqui ela fala, tipo, é claro que ela tá sofrendo por dentro, mas aqui ela fala: bebês morrem, tipo, acontece, eu tô muito triste por isso, mas eu vou seguir a vida, isso acontece, é da vida, não sei o que. Então, o que ela tá falando não é que ela tá escondendo sentimentos. De novo, ela já demonstrou que ela não faz isso. O que ela tá pensando, ela fala na hora. Se ela falou que ela vai lidar com isso, ela está lidando com isso. Eu tenho ainda esperança de que eles mudem o destino da Helaena dos livros pra série, igual eles estão alterando algumas pequenas coisas que não interferem muito no resultado final. O da Helaena também eu acho que não iria interferir. E aí a gente vem para Baela, né? Então os verdes, eles estão manifestando ali, montando um exército pequeno para ir para Harrenhal.
E nesse caminho, a Rhaenyra tinha falado pra Baela, Baela, vai lá pra Porto Real, fica bem alta pra ninguém te ver e fica dando uma patrulhada, tá bom? Mas fica alta, não desce. A Rhaenyra falou isso pra Baela, porque a Baela é como uma filha pra ela também. Ela não mandou o Jace porque ela vê a Baela também como mais experiente. Só que ela esqueceu de um detalhe, a Baela é filha da Laena e do Daemon, né? Se ela visse exército, ela não ia ficar em cima. Ela não ia só voltar. Então ela desce, quando ela vê os exércitos dos verdes, ela desce, quase pega o Criston Cole ali, quase pega o irmão da Alicent. Ele não pegou por pouco, eles entraram ali nas árvores, aí ela sobe o dragão, ela dá o Sovês, né, que é o comando de subir. É o mesmo comando que o Lucerys, inclusive, usa quando ele fala pro Arrax sair das nuvens que estavam chovendo lá no final da primeira temporada. Sovês, Arrax, Sovês. E aí o dragão sobe, né, então ela fez aqui também com a Mundenser. E aí ela vai pra Rhaenyra e fala, ó... Criston Cole tava com um exército ali, uma galerinha, indo pra Harrenhal. E a Rhaenyra fala, como você sabe que era o Criston Cole se você tava tão alta? Ela, não tava tão alta, né? Você falou pra eu não tretar, eu não tretei. Mas ela não tretou porque ela não conseguiu. Porque se a Baela Lu alcança ali, era a cabecinha de Criston Cole virar comida de dragão, que seria também fantástico, tá bom? Ninguém ia reclamar disso, não. Mas ela é filha do Daemon, ela não ia fugir de uma guerra desse jeito, né? Então, sempre bom a gente lembrar desse sangue Targaryen que corre nas veias da Baela de uma forma surreal de boa. E falando em sangue Targaryen, filha do Daemon, vamos para a Rhaena. A Rhaena não gostou nada de receber a função de babá aqui. Ela foi enviada com os filhos bebês da Rhaenyra para ficar no vale, para mandar uma carta para Essos, para tentar abrigo em Essos, para fugir da guerra e cuidar das crianças. E ela fica puta, né? Porque, tipo, ó, a minha irmã tá na linha de frente da guerra e eu não posso estar. E aí nisso é bom também para as pessoas verem como que essas duas irmãs, elas são. Porque tinha muita gente falando, nossa, a Rhaenyra mandou a Baela porque se a Baela morrer tudo bem e o Jace não, né? O Jace não pode. Mas as duas, elas querem isso. A Baela ia ficar puta se ela não tivesse essas funções, né? E aí a Rhaena fica puta e fala, mano, eu vou ser babá só porque eu não tenho um dragão, não sei o que, não sei o que lá. E aí nesse caminho, a Rhaenyra dá essa missão pra Rhaena, que é uma missão bastante importante. Dá pra ela 4 ovos. 4 ovos. 3 desses ovos tem as cores dos ovos da Daenerys. Um meio branco ali, um mais verde e um vermelhaço, que é o do Drogon, tá bom? E tinha um outro ali que é meio prata. Esse provavelmente é o ovo que vai chocar dela, Rhaena. Quando a Rhaena vê os 4 ovos que ficaram aos cuidados dela, ela já ficou um pouco mais felizinha, porque ela vai ter de novo a chance de chocar um ovo, de ter o próprio dragão. E já tinham 2 dragões crescidos sendo levados na jaula, que são os dragões do filho da Rhaenyra, mas são dragões bebezinhos. A gente viu dragões assim na primeira temporada com o Vermax, quando o Jace dá o primeiro comando do Dracarys e o Vermax mata ali aquela cabrazinha. Então os dragões filhotinhos, eles são levados nessas caixas aí mesmo. Outro ponto aqui absurdo, a nova guarda real do Aegon, ela é composta pelos bajuladores dele, que não tem respeito nenhum. Aqueles lá dos primeiros episódios da segunda temporada que ficavam falando, nossa, você vai se chamar Aegon, o Pinto de Dragão, Aegon, não sei o que lá, né? Bajulando ele, os amigos bêbados do Aegon ali, agora são os membros da Guarda Real, os novos membros, e eles não têm apreço nenhum por esse manto. São pessoas que o Aegon conhece, que são amigos dele, e a gente já vê a decadência disso tudo. Por exemplo, os irmãos Cargill, se vissem esse manto branco sendo usado por esse tipo de gente, eles iam ficar completamente malucos. Falando neles, eles foram enterrados juntos aqui, a Rhaenyra teve essa decência que o lado dos verdes não teria. E aí ela até fala, né, sobre o Arryk, que é o do outro lado, dos verdes. Ela fala, não culpo ele por cumprir o juramento até o final, né? Então ela não guarda. E nós temos o Fio Branco chegando ali num bordelzinho, né, conversando com outras pessoas, contando as histórias dele. Ele fala que ele é um irmão bastardo de Daemon e Viserys, um filho de Baelor, um neto de Jaehaerys. Quando ele tá falando isso, ele se nomeia como uma semente de dragão que tem que ficar quieto e ainda declara um apoio silencioso à Rhaenyra no meio de Porto Real. É bem interessante a gente ver isso daí, porque as sementes de dragão serão importantes essa temporada. Algumas delas já andaram aparecendo por aí. Se vocês estão atentos às cores de cabelo, a traços e conversas, vocês já devem saber de 4 delas, tá bom? Não falei mais sobre o assunto, quando chegar a hora a gente vem aqui e comenta mais. Só que nesse momento o Aegon chega no bordel com um escudeiro de um dos caras da guarda real ali dele, um dos amigos dele, que é novinho, né? Então o Aegon adora também essa parte da esbórnia, leva o moleque lá pro bordel, tá procurando a prostituta que ele adora levar essas pessoas pro bordel, para que elas percam a virgindade, sempre com a mesma prostituta que ele vê como a melhor ali, que é a líder daquela casa de prazeres. E quando ele entra, é a prostituta que ele levou o Aemond lá, e a prostituta que o Aemond inclusive estava chorando no episódio anterior, e estava aqui de novo com ela. Essa situação foi muito constrangedora, eu não sabia se eu olhava ou não olhava, se eu dava risada, porque realmente, a única pessoa que tira o Aemond do eixo, além do Daemon, né, que o Aemond ele tem meio que um crush, uma paixão platônica pelo Daemon aí, é o Aegon, porque ele não pode fazer nada contra o Aegon.
E o Aegon bêbado fica insuportável, não tem respeito nenhum pelo Aemond. Quando ele vê o Aemond lá deitado no colo da puta, ele começa a zoar. E o Aemond levanta peladaço, achei que não ia mostrar, né? Mas levanta peladaço, sai fora, e ele sai bancando o machão. Então a gente vê de novo, o Aemond sozinho com a Sylvie, que é aquela mulher, ele é uma pessoa extremamente vulnerável. Ele consegue se abrir. Mas quando o Aegon viu ele lá, ele já levanta e fala: uma prostituta é uma prostituta, eu acho em qualquer lugar, pode deixar ela com o cara aí e vai embora, né? Mas não é isso que a gente sabe que ele pensa de verdade. Só pra gente lembrar bem, na primeira temporada, quando o Aemond tá com o Criston Cole procurando o Aegon pela cidade, que o Aegon tava bêbado, o Viserys tinha morrido e o Aegon precisava estar lá pra assumir o trono, eles param nesse bordel e essa mulher estava na porta e ela fala: nossa, quanto tempo, você aqui. Então o que aconteceu com o Aemond e essa mulher? O Aemond, pra perder a virgindade, o Aegon obviamente pegou ele, levou nesse bordel e escolheu essa mulher pra tirar a virgindade dele, e depois o Aemond parou de ir lá. Né, o que a gente acredita que tenha acontecido, a Vit falou disso no último episódio do podcast. Só que depois, neste episódio 9 da primeira temporada, quando o Aemond reencontra ela sem querer, enquanto ele tá procurando o Aegon, ele fala: putz, eu me senti confortável com essa mulher, vou voltar aqui. E aí ele não parou mais de ir lá. Né? Então por isso que agora aqui de novo ele já tava no colo dela de novo. Né? É meio que um problemas com a mãe aí que ele tem com a Alicent. Então ela consegue ser o melhor dos dois mundos pra ele. Quando ela tem que fazer às vezes de uma situação mais carnal ali, ela faz. Quando ela tem que fazer às vezes de uma situação mais maternal, ela também faz. E aí nós chegamos no final do episódio, a conversa da Rhaenyra com a Alicent. Eu estava com medo disso. Foi o primeiro grande ato de Mysaria como a rainha, a mestre dos sussurros da Rhaenyra, da rainha Rhaenyra, colocar a Rhaenyra pra conversar com a Alicent em um lugar onde a Alicent estivesse sozinha. Consegue se encontrar com a Alicent, elas têm uma conversa muito boa. No momento que a Alicent fala: Rhaenyra, o seu pai mudou de ideia no último momento, eu falei: pronto, a Rhaenyra agora vai perder a motivação forte dela pra guerra. Só que aí depois essa conversa se caminha pra um outro ponto, que é fantástico. A Alicent tá falando: o Viserys falou que ele quer o Aegon no trono, não sei o que, e a Rhaenyra fala: mas eu conversei com ele naquele mesmo dia e ele falou que queria eu, não sei o que lá, e começa, essas duas ficam nisso, até que a Alicent fala de Aegon, né, e fala do príncipe que foi prometido. Ela fala: o Aegon é o príncipe que foi prometido. E quando a Alicent fala isso, a Rhaenyra já fala: ele falou príncipe que foi prometido? Então a Rhaenyra já sabe da canção de Gelo e Fogo, né? Que é aquela canção do príncipe que foi prometido. Então, do seu sangue virá o príncipe que foi prometido e dele será a canção de Gelo e Fogo, a grande profecia que está gravada naquela adaga. Quando teve essa situação na primeira temporada, eu já falei disso no vídeo, a Alicent entendeu errado. O Viserys estava falando de Aegon, o Conquistador, e da canção, né, de Gelo e Fogo, que está gravada ali, a profecia do Conquistador. E essa profecia deveria ser carregada pela Rhaenyra, não pelo Aegon II, pela Rhaenyra. O Aegon da situação que o Viserys fala é o Conquistador, né? E a Alicent não conhecia essa história, não sabia de nada disso. Quando ela escuta Aegon, príncipe que foi prometido, ela fala: o meu filho Aegon é um príncipe que foi prometido. Então pronto, ele tem que sentar no trono. E a Alicent jura de pé junto que foi isso mesmo, isso que motiva ela. Ela fala que nunca mentiria, a Rhaenyra começa a perder meio que tipo: putz, será que meu pai realmente mudou de ideia no último momento dele? Quando a Alicent fala do príncipe que foi prometido, ativa a chavinha na cabeça da Rhaenyra e ela entende tudo. E ela fala pra Alicent tudo. E a Alicent também entende. Quando a Rhaenyra fala que ele estava falando do Aegon, o Conquistador, a Alicent entende. Ela entende. Ela sabe agora que ela entendeu errado. O rosto dela não nega isso. Só que agora já é tarde demais. Ela vira pra Rhaenyra e fala, tipo: agora eu tenho que fazer. Você sabe o que é o Aemond, né? E o que é o Aemond nesse caso é, para a Alicent, um filho, e pra Rhaenyra, o cara que matou o filho dela. Então assim, elas nunca vão conseguir uma paz que as duas fiquem completamente felizes. Porque se a Rhaenyra tiver o Aemond, ela dificilmente vai deixar escapar. E a Alicent não pode viver com isso. Então, basicamente, a Alicent entendeu agora que ela compreendeu errado as últimas falas do Viserys. Entendeu agora que ela está errada. Só que agora não tem mais volta. Porque atos já foram feitos. Já morreu gente dos dois lados. A guerra já começou. Então, se ela tivesse entendido isso antes de tudo, poderia ser evitado. Agora não pode mais. Então, isso vai ser importante pra gente ver o novo comportamento da Alicent. Antes ela achava que ela estava realmente municiada com a verdade, com a vontade do Viserys. Agora ela sabe que não. Agora ela só está nisso para manter os filhos dela vivos, porque não tem mais volta depois de tudo que aconteceu. Então a gente vai ver nos próximos episódios. E no próximo episódio também já começa a Rinha de Dragão. A gente já pôde ver a guerra se intensificando. Vai ter X1 de Dragão no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho e mandem também as suas dúvidas lá no nosso Instagram, porque já tem caixinha de perguntas. Sempre bom lembrar disso aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir, ativa o sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.